Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Uma alegria estar novamente aqui para nós fazermos o nosso Evangelho no Lar, sempre todos os domingos, né, neste mesmo horário das 21 horas, que é o horário que nós temos aí aprazado com os nossos bons amigos espirituais, eles que vêm até o nosso lar para renovar as energias, renovar a atmosfera da nossa casa e também abençoar as pessoas que vivem sob o nosso teto. Então, que nós possamos estar nesses poucos minutos da nossa existência, dando aquilo que nós temos de melhor dentro do nosso coração, aquele que deu a sua vida por nós. Que nós possamos estar elevando a nossa sintonia vibracional, estando em estado de meditação, de recolhimento, para que nós possamos absorver todos os ensinamentos do Evangelho que serão estudados na noite de hoje. Façamos então uma prece inicial. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que busca a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a simplicidade, a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Vamos retomar então a leitura do nosso Evangelho. Nós estamos lá no capítulo 25, Buscai e Achareis. E nós vamos iniciar a segunda parte desse capítulo, que é o item 6, Observai os pássaros no céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da nossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam, e entretanto eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos?
como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. Comenta então nosso querido Kardec. Estas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, por conseguinte, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas, se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra. Não teria jamais saído do estado primitivo e, se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essas sementes sozinho, ele as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer. Não produzirão nada, e não bastarão para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formais tesouros nos céus, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade, se elas não estão no coração. O egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Bom, meus irmãos, veja só que é necessário sempre nós interpretarmos a palavra de Jesus, né? Jesus não quis dizer que nós não nos preocupássemos com o que nos alimentar, nem com nos vestir, né? E que a natureza vai nos fornecer tudo, que nós fiquemos parados, então esperando, porque Deus veste os lírios e dá o de comer aos pássaros. Ele quis dizer que nós devemos dar a devida importância a cada coisa na nossa vida. E que os bens espirituais estão acima, né? Estão acima dessas coisas. Por isso que vem o exemplo de Kardec dizendo que quando uma nação tiver sementes de um determinado alimento de sobra,
ela deve dar essa sobra, então, para a outra nação onde essas sementes estão escassas. Porque não vai adiantar nada, porque esses são os tesouros dos céus. Esse ato é o tesouro que será acumulado nos céus. Porque se o excesso dessas sementes ficar parado naquela nação, com esse excedente, ele vai apodrecer. E a oportunidade, né, de ter feito essa doação para a nação menos favorecida irá passar. Este é o verdadeiro tesouro. Que nós não devemos nos inquietar pelos bens materiais, que nós devemos dar o devido valor aos bens materiais, mas levar em consideração maior ainda os bens espirituais. As nossas ações, né, as nossas atitudes com relação a esses bens. Que nós temos o dever interno de buscar o equilíbrio e sabermos do que é o necessário e o que é o supérfluo. Sabemos muito bem que nós temos passagens do Evangelho que nos dizem que nós somos responsáveis por nós mesmos, pelo nosso sustento e por não sermos um peso para a sociedade. Nós não podemos ser um peso para a sociedade. Nós somos responsáveis pelo nosso sustento, pelo nosso vestuário, enfim. Mas qual é a devida importância que nós damos para isso? De acumular cada vez mais. De nós termos aquilo que nos é necessário. De nós termos aquilo que nos é necessário. Então nós temos esse desafio interno de buscar esse equilíbrio na balança daquilo que nós realmente necessitamos, do que é necessário para nós e o que é supérfluo. De quanto que nós precisamos para poder nos manter. Será que nós não temos demais? Às vezes. Então é isso, e esse é a mensagem que Jesus vem nos trazer com esta passagem. Que nós devemos aproveitar a oportunidade de acumular os tesouros dos céus, que são traduzidos através das nossas ações. Que os tesouros da terra eles vão passar. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós podemos ir embora amanhã, esta noite mesmo, e não despertarmos amanhã. E tudo aquilo que nós achávamos que era nosso vai passar para os familiares, que talvez vão vender. Aquela coisa que nós achávamos maravilhosa, o meu carro, meu carro maravilhoso, a minha casa, tudo pode ser vendido em menos de um mês depois que nós não estivermos mais materialmente aqui. E só nós dávamos a real importância para aquilo tudo. Então nós devemos nos utilizar dos bens que nós temos transitoriamente aqui na Terra, dando a importância dentro desse equilíbrio para eles, né? E se por algum momento nós tivermos dúvida, nós temos o melhor modelo. Jesus nasceu numa estrebaria e deu para nós o exemplo mais supremo do que é viver em humildade. Então, se por algum momento nós estivermos sem saber se aquilo realmente é essencial ou é supérfluo, nós podemos daí nos basear nesta figura que certamente está muito distante de alcançarmos, mas para nós levantarmos esse véu que muitas vezes nos cega e nos deixa iludidos, e a gente assim possa então ficar com os pés bem firmes no chão para colocarmos em prática. Sabemos o quanto que é desafiador nessa nossa sociedade de estímulos e que vende esta ideia de que ter tem mais valor do que ser. Mas aí nós temos a nossa doutrina que, através do Evangelho, está sempre nos despertando justamente para esse tesouro, que é o tesouro da vida espiritual, não é o da vida na Terra. Vamos passar então ao nosso momento de vibrações, meus irmãos.
Respirando fundo. Abrindo nosso coração para todas essas visitas especiais que chegam até a nossa casa. Bons amigos, trabalhadores abnegados, aqueles que vêm conosco estudar as palavras de Jesus, o Evangelho, as lições preciosas que esta mensagem traz para o nosso progresso, para a nossa evolução. E com o nosso coração aberto, nosso espírito disponível, possamos receber esta boa energia, estas vibrações de refazimento, de bom ânimo, de esperança, de fé no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, que nos nutrem este amor deste Pai misericordioso. Quem conhece as nossas verdadeiras necessidades, que possamos nos trabalhar refletindo sobre aquilo tudo que já está na nossa vida, sendo grato por tudo que temos, conquistamos, batalhamos e focarmos muito nesta mensagem de solidariedade, de fraternidade, de amor universal, amor entre os irmãos, amor pelo coletivo. Certamente esse é um caminho de paz, é um caminho para elevarmos a vibração do nosso planeta, neste grande momento de transformação. E a nossa parcela de responsabilidade, trabalharmos por este desenvolvimento da energia do nosso planeta. Que possamos concluir o nosso Evangelho com esta sensação de que sabemos o nosso lugar, entendemos o que estamos fazendo aqui, o nosso papel, a nossa importância, e coloquemos em prática na próxima semana, servindo como um instrumento útil a tantos bons amigos que a todo tempo nos socorrem, nos amparam, torcendo pelo nosso sucesso. Agradecendo esta grande equipe que trabalha aos domingos no nosso Evangelho, desejando um bom resto de domingo aos irmãos, deixando um fraterno abraço a todos os irmãozinhos que deixaram o seu boa noite no chat, a todos aqueles que comungaram conosco destes minutinhos com Jesus, e desejando que possamos estar novamente reunidos aqui no próximo domingo para, nesta reflexão, sempre absorvemos um pouquinho mais daquilo que é importante, do nosso modelo, das palavras de Jesus, para colocarmos em prática, porque, não, como diz um dito popular aí, né, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, que a gente faça a nossa parcela de contribuição. Bom final de domingo a todos, meus irmãos. Uma boa semana de muito trabalho, de muita luz. E até a próxima oportunidade.